O epicentro da crise instalada no Palácio do Planalto no segundo mês de governo, Gustavo Bebiano seguirá à frente da Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo menos por enquanto. A informação de que Jair Bolsonaro não pretende demiti-lo foi levada a ele pelos colegas de ministério Onyx Lorenzoni da Casa Civil e o general Alberto Santos Cruz da Secretaria de Governo numa reunião nessa sexta-feira. A decisão de mantê-lo no posto ocorre após dias de uma fritura iniciada pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, que o chamou de mentiroso no Twitter e depois o presidente endossou. Ao deixar a reunião do Palácio do Planalto nessa sexta, Bebiano afirmou numa breve entrevista à TV Globo pouquíssimas palavras, abre aspas, não tem crise nenhuma, estou aqui. Fato é, Vera Magalhães, que é muito cedo para dizer que a crise foi dissipada com essa permanência, entre aspas, do Bebiano no posto. Exato, Silvio, é muito cedo até para atestar que ele vai de fato permanecer, mas entraram em campos generais e o Onyx Lorenzoni para abafar um pouco a crise, fazer o presidente ver que se Bebiano saísse nessa circunstância humilhante, ele seria alguém muito fácil de sair falando, sair atirando, que isso não era conveniente num momento em que o governo se prepara para votar a reforma da Previdência, seu principal projeto e aquele também mais difícil de fazer aprovar no Congresso Nacional. Então, os bombeiros atuaram, tiveram sucesso nesse primeiro momento, mas sinal de que a crise não está dissipada é que até agora o Bolsonaro não recebeu este ministro, né? Não recebeu o ministro a quem chamou de mentiroso. Então ele mantém alguém em quem não confia, visivelmente, fez a nação saber que não confia no ministro, mas o mantém, e aí passa esse sinal, o sinal de que o presidente tem medo do que o seu auxiliar possa dizer a seu respeito, a respeito da família, caso caia. Então é uma crise, e eu dizia isso já desde ontem, escrevi isso hoje cedo, que não tinha um desfecho possivelmente bom, nenhum desfecho seria bom. Traz esse gosto amargo de que ficou porque sabe demais, e sair poderia desencadear uma crise que a gente não sabia que consequências teria. Por hora, ele parece ter ficado satisfeito com esse arranjo, ainda que saia chamuscado e sem muitas atribuições, né? Vai ser um ministro manietado, tanto é que saiu sorrindo e diz que não há crise nenhuma. Recado tá dado. Ele vinha soltando várias insinuações e agora tá em silêncio. Carlos Andreasa, aí suas primeiras considerações. Pois eu concordo com a Vera e acrescentaria o seguinte: pensando na estratégia, na ação do Carlos Bolsonaro, porque tem método ali, né? Processo revolucionário mesmo, expurgo. Importa pouco nessa altura para o que fez Carlos Bolsonaro, se o Bebiano fica ou não. Conseguiu o que pretendia, enfraquecer o ministro, cuja influência crescia no Planalto, como mostra a mobilização de ministros e parlamentares para mantê-lo. O Bebiano tende a ser agora uma espécie de ex-ministro em atividade. O objetivo do Carlos foi alcançado. E o presidente Bolsonaro, isso me parece ser um padrão, prefere passar alguma fraqueza, sugerir incapacidade de liderança, e mesmo que talvez estivesse com medo do que o Bebiano poderia revelar, do que contrariar o filho, do que contrariar o Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro sabe disso e explora esta condição. Ele constitui, não sozinho, o irmão Eduardo também, uma espécie de centro de poder paralelo. Tenho insistido nisso. Sobre o Bebiano, talvez a única forma de entender, especulando a permanência dele, aceitar permanecer, mesmo humilhado, chamado de mentiroso pelo presidente, seja um prazo de amadurecimento, criando condições para uma saída honrosa um pouco mais adiante. E quando eu falei amadurecimento para que saia sem externar as mágoas pela boca. Acho que tende a ser por esse caminho. Girando aqui de volta no estúdio da Jovem Pan, Joel Pinheiro. Pois é, mas a crise do laranjal do PSL tá aí, né? E o Bebiano
eu não sei nem se ele é o principal. O Bivar também, na verdade, era o dono do partido, né? Mas de toda forma, o Bebiano estava ali também. Sem dúvida, e já tá pegando 2 ministros já do governo Bolsonaro, né? Ele vai ter que decidir o que vai fazer a respeito disso. Ele está, ao compactuar, ao deixar ministros ligados a um possível e sério esquema de corrupção aí das eleições, que usou candidaturas laranjas para desviar dinheiro do fundo eleitoral para financiar possivelmente outras candidaturas, ou nem se sabe direito ainda para onde foi esse dinheiro. Ao deixar lá, o Bolsonaro está compactuando com isso. Então ele vai ter que tomar uma decisão, e é isso que para mim tem sido mais chamativo até agora. Como no momento em que se esperou do Bolsonaro uma decisão, um ato de liderança, ele se mostrou fraco. Quem agiu foi o filho dele, que ele não teve coragem nem de desdizer e nem de chancelar de fato. Deu um retweet ali, de alguma forma deixou que o filho fosse o agente, mas também não demitiu o ministro. Deixou o ministro no cargo, ficou tudo mais ou menos ali. Dizem agora que o filho talvez retorne para a Câmara Municipal. Eu sinceramente duvido muito. Acho que ele 3, 4 dias ele fica na Câmara Municipal, depois volta a governar o país como ele estava acostumado. Mas o líder, o presidente, vai ter que fazer sua voz ser ouvida. Até agora, ele é um silêncio tímido no meio de uma confusão que só cresce. Chamar então agora o nosso convidado do 3 em 1 de hoje, o Ricardo Rangel. Ricardo, queria ouvi-lo então também, suas impressões aí sobre essa fritura, a temperatura tá alta. Obrigado, Silvio. Eu acho que é muito impressionante a inépcia do governo nesse caso, né? É uma crise que não existia. A crise do Laranjal do PSL é uma crise muito pequena, com pouco dinheiro envolvido, e o próprio Palácio transformou essa crise numa coisa enorme, né? Se costumava dizer que as crises com Fernando Henrique saíam do Palácio menores do que entravam, e com a Dilma sempre saíam maiores do que entravam. Dessa vez a crise nem precisou entrar no Palácio, ela foi criada dentro do Palácio, por eles mesmos. E é uma coisa que você fica se perguntando, quer dizer, o Carlos Bolsonaro fez isso sozinho, de sua própria iniciativa, a revelia do pai, ou foi combinado com o pai para fritar o ministro? E a gente não sabe qual dessas hipóteses é pior. Quer dizer, a falta de bom senso em achar que isso poderia ser feito e conseguiria fritar o ministro, ia ficar por isso mesmo e a crise ia acabar. E na verdade a gente está nesse momento, a crise não acabou, o Laranjal continua, a imprensa vai continuar falando desse assunto e fica essa situação do ministro que é um desconforto permanente. E vocês vejam que tem um ingrediente nessa crise que eu acho que a gente ainda não falou muito, mas do qual a gente vinha falando muito aqui, que é a tal da comunicação direta, né? Achar que se pode fazer comunicação direta via redes sociais e que isso vai ser um sucesso e que será sempre possível lacrar. O Bolsonaro gravou a entrevista à Record em que ele já chama o Bebiano de mentiroso e diz que pode devolvê-lo às suas origens antes dos tweets do filho. Portanto, o fator desencadeador foi esse. E aí o filho se sentiu autorizado, diante disso, a ir para as redes sociais, furar a entrevista do pai e já fustigar o ministro. Primeiro com um tweet chamando ele de mentiroso e em seguida vazando um áudio do próprio presidente da República para corroborar a sua tese de que mentiroso era o ministro. E pela tal da comunicação direta, eles armaram esse furdunço que o pessoal da velha guarda ali, das antigas, os generais, que são os adultos da sala, tiveram de vir consertar nas bases da política, que é essa pobre coitada tão rechaçada pela família Bolsonaro, mas é a que tem de vigorar quando se é presidente da República, porque é por meio da política que você governa. Então os generais chamaram ali as pessoas às falas para dizer que é muito ruim para a institucionalidade se ter conversas do presidente da República ao bel prazer assim do filho para ele divulgar quando bem entender. 2, não se frita um ministro dessa maneira. 3, amigos, tem uma reforma da Previdência para ser votada aí. Então, a partir daí foi retomada alguma institucionalidade na história. A gente ainda não sabe como vai ser a relação desse ministro com o presidente daqui para frente. Ficou um climão aí totalmente dado, ele está sem agenda, um ministro que está sem agenda, ainda não se encontrou com o Bolsonaro, não conseguiu ser recebido pelo Bolsonaro e provavelmente vai ficar nesse clima por um tempo até que se decida se o caso é uma saída honrosa ou se vão agasalhar as explicações dele. E que dele. deu uma entrevista dura para a revista digital Cruzoé também, né? Reproduzo aqui uma das afirmações do ministro. Ele diz: não sou moleque e o presidente sabe.
O presidente está com medo de receber algum respingo. Ele foi um mero candidato e não participou de executiva. Ele não tinha mando, na verdade, está querendo dizer controle, né, no partido naquela época. Achei a dura, até porque foi dada antes dessa pseudo-reconciliação hoje, né, Joel? Você quer complementar? A pergunta é por que manter o Bebiano no cargo agora, depois de tudo isso, né? Uma hipótese possível é realmente a informação que ele tem, ou talvez o quanto isso comprometa a própria base do PSL na Câmara, não sei, a relação do governo com a bancada do PSL, porque a princípio ele é um ministro absolutamente inútil agora, que já foi desmentido, fritado pelo próprio presidente da República. É uma situação, no mínimo, muito estranha, né? Estranha do lado do Bolsonaro, que o chamou, pelo menos chancelou o filho, que chamou o ministro de mentiroso, permitiu que um áudio seu fosse vazado ali, chancelando a ação do filho, e do lado do ministro, que recebendo esse tipo de coisa, não vejo indignidade nenhuma em manter-se ali no cargo e fingir que não foi nada, mas foi um ataque muito sério contra ele. Essa relação está comprometida de uma maneira irrevogável agora, né? E a gente fica pensando, para que serve um ministro nessas condições, que não vai poder fazer nada? Eu acho que tem uma questão aí também que é muito preocupante para todo mundo que faz parte da equipe do Bolsonaro, porque toda vez que alguém fala alguma coisa, enfim, que o Bolsonaro não gosta, ou faz alguma coisa de que ele não gosta, ele imediatamente se afasta da responsabilidade. Porque num caso como esse, ou ele demite porque acha que é mentiroso, enfim, é suspeito, ou ele defende. E, no entanto, o que ele faz não, se ele tiver alguma coisa de errada, vai ter que sair. Ele se omitiu em várias circunstâncias, né? O Onyx Lorenzoni e o Paulo Guedes tiveram 2 ou 3 desentendimentos e o Bolsonaro se omitiu. O Mourão falou coisas impressionantes várias vezes e o Bolsonaro não, se omitiu. Como você disse, ele tem uma dificuldade de ser líder, e ele sempre se afasta. Então, isso que aconteceu agora com o Bebiano é um precedente preocupante para qualquer pessoa que trabalhe com o Bolsonaro. Se eu estiver numa situação difícil, ele não vai me apoiar, não vai me defender, não vai me ajudar. Isso coloca a equipe toda numa situação, numa certa saia justa, né?